Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live aqui da Fitobeauty Cosméticos. Eu sou a Flávia Mendes, eu sou técnica e pesquisadora da Fitobeauty Cosméticos e hoje nós vamos conversar sobre peeling para áreas íntimas. Né? Os peelings para áreas íntimas, eles são muito bacanas, né? É uma área que está sendo bastante procurada. Oi, Rodrigo, seja bem-vindo, querido, saudade. Isabel, seja bem-vinda, né? Josi, todos aí, muito obrigada pela participação de vocês. E como eu estava dizendo, a gente vai falar hoje sobre peelings para áreas íntimas, né? Uns procedimentos que são bastante procurados aí, né? Já há muitos anos, né? Já não é uma novidade, mas existe ainda uma grande preocupação pela parte das clientes, né? Em saber que tipos de procedimento procurar, qual é o mais seguro, e as clientes, as profissionais de estética também, né? Que eventualmente tem dúvidas aí sobre esses tratamentos, sobre como fazer melhor esse tratamento. Oi, Mônia, a live fica salva assim, tá? A gente já tem mais de 30 lives já salvas aí no nosso canal no YouTube. Lá tá completinho, tá bom? Aí só você assistir lá na Fitobeauty Cosméticos, tá bom? Então, gente, esses peelings para áreas íntimas é uma coisa muito importante a gente pontuar. É o que? É que a região íntima, né, feminina principalmente, ela é uma região mais escurecida, só que é uma região mais escurecida justamente por causa da localização, né? E também independe do fototipo, independe da etnia. Isso é muito importante vocês terem consciência, por quê? Porque às vezes você vai seguir simplesmente o fototipo da cliente, não entende por que é que aquela região está de outra coloração. Então, por exemplo, eu posso ter um indivíduo com fototipo 5, 6, né, que é uma pele preta, e a região íntima dela é mais clara do que a própria tonalidade da pele nas outras regiões do corpo. E ao contrário também, pessoas que têm a pele que praticamente não são tintas, fototipos 1 e 2, e aí pode ter nas regiões íntimas um escurecimento, uma coloração muito mais intensificada. Então, a coloração dessa região independe, tá, do fototipo. Isso vai de cada indivíduo, isso e modifica ao longo da nossa vida. Tá? Então, a gente tem dois momentos onde a gente tem uma mudança de coloração da região íntima, principalmente no final da infância e na terceira idade. Tá? Então, a gente tem aí uma mudança de tonalidade da região íntima, mais ou menos nessas duas fases da nossa vida. Tá? Então, como a região íntima feminina ela é mais exposta, né? Então, a probabilidade de escurecimento, né? E ela é muito... Ela tem bastante mucosas, então ela sofre aí escurecimentos também por causa da menstruação, por causa das roupas íntimas, calças apertadas, enfim, hormônios, uma série de fatores. O fato de depilar, ou com cera, ou raspar, ou com laser, todo trauma vai oferecer aí uma hiperpigmentação dessa região. Então, só não se preocupem em deixar a tonalidade da região íntima do mesmo tom da pessoa, porque isso não é possível, tá? E mesmo porque você pode ajudar no clareamento, a eliminar manchas que porventura, porque você olha no geral, quando você observa o local, é muito importante que a cliente, quando se trata principalmente de depilação feminina, de clareamento íntimo feminino, é importante que a região esteja livre de pelos, para que você consiga observar essa pele com mais tranquilidade e ver realmente ali qual é a queixa principal da cliente. Se a coloração que ela está reclamando, ela procede de algum processo inflamatório que gerou uma atividade melanocítica ali muito intensa. Então, às vezes ela reclama, mas eu queria muito clarear. E de repente é a tonalidade natural.
Então não tem como você clarear aquilo que é natural, porque normalmente o corpo já produz aquela quantidade de pigmento naquele local. Mas é lógico que a gente observa, né, como um todo, você vai observar as bordas, vai observar toda a parte da virilha, toda a parte dos lábios, grandes lábios, pequenos lábios, todos eles vão ter, ela vai demonstrar ali se há algum tipo de coloração diferenciada que você identifique que seja uma mancha realmente, que exista um excesso, né, de melanina sendo produzida naquele local, que seja, aí é importante você conversar com a cliente para saber qual é a fonte, né? Porque a gente não combate aí, não adianta a gente ficar combatendo a consequência, a gente tem que combater a causa, né? A mancha, né? Todas as manchas, elas são consequências, a gente tem que descobrir a origem, a causa, o que que está causando esse excesso de pigmento, para que a gente consiga, né? Porque a primeira providência vai ser eliminar a causa, certo? Então vamos supor que seja uma cliente que se depile há muito tempo, que ela faz depilação há muito tempo e ela depila com um determinado tipo de cera que é extremamente agressiva. Como ela já... A gente sabe que cliente de depilação é uma cliente extremamente fiel. Oi, Rosane. Rosane de Volta Redonda. Oi, minha querida. Falando em depiladora, ela tá aí, ó. Esteticista também, uma excelente depiladora. Então, muitas clientes, assim, a cliente, quem faz depilação aqui sabe, a cliente, ela não procura, ela não fica de estética em estética procurando, fazendo, todo mês ela depila com uma profissional diferente. Isso é muito raro acontecer. A cliente que faz depilação, que recebe a depilação com cera, ela fideliza, ela gosta daquela profissional e ela fica com ela durante muitos anos. Então, sabendo disso, às vezes se identificou com a técnica, gostou, ou acaba pegando uma confiança na profissional, e não é uma coisa que quem faz depilação de virilha gosta de ficar se expondo para qualquer pessoa ou para várias pessoas. Então, acaba sendo uma questão aí muito íntima da própria cliente. E aí, quando isso acontece, às vezes ela se identifica, mas ela não sabe que aquele tipo de cera que está sendo aplicado está danificando o tecido. Isso é uma das causas, tá, gente? Uma das causas que podem acontecer. Mas e aí, o que acontece? Eu já vi muita gente fazer depilação de virilha com Rolon. Eu não sei nem como que consegue, é uma coisa extremamente difícil, porque a cera de Rolon que é feita para perna, ela é extremamente agressiva. Agora imagina para uma região íntima que é extremamente sensível, uma área que não necessita de uma cera tão agressiva quanto a cera de perna. Então, para cada área do corpo existe um tipo de cera específico e você tem que respeitar cada região. A mesma cera que você depila a perna não pode ser a mesma que depila a virilha, que depila o maxilo, que depila o buço, sabe? Então, são necessidades diferentes. Mas a gente tá aqui para falar de cera especificamente, mas a cera, o tipo da cera influencia diretamente no aparecimento, no surgimento ou não das hipercromias aí da região íntima. Então, identificando a causa, que como eu falei, pode ser a cera, pode ser o tipo de calcinha, né? Pode ser o tipo do absorvente que ela utiliza. Existem dois tipos de absorventes, né? O absorvente externo que eu tô falando, tá? O absorventezinho mesmo. O absorvente externo, ele tem dois tipos. Ele tem um tipo que ele é o suave, que ele é feito, toda a parte externa dele, onde fica em contato com a vagina, é de algodão. E o absorvente que várias marcas chamam de sempre seca, ele é feito de plástico. Esse tipo de absorvente que é feito de plástico, que chama sempre seca, que faz a absorção muito rápida do fluxo sanguíneo, a sensação realmente é que você está sempre seca. O problema é que ele é feito todo de plástico e esse plástico em contato com a mucosa faz com que aumente o próprio andar, o próprio caminhar, ele faz com que esse absorvente acabe roçando na pele, estimulando um processo inflamatório que vai gerar aí um estímulo de hiperpigmentação. Então pode ser isso também, tá? Outra coisa também que escurece bastante são clientes que sofrem de diabetes, né? Então, enfim, são várias questões que é importante vocês estarem pesquisando, né? Buscando aí saber quais são
Eu tô falando das 3 mais clássicas, ou 4 coisas aí mais clássicas, o tipo da calcinha, de repente ela tem alergia a uma calcinha que é de lycra, né? Deveria passar a usar uma calcinha de algodão ou de microfibra, enfim, isso tudo depende muito, né? Se é uma cliente que usa, ela acabou de fazer a depilação, por exemplo, seja por cera, seja com gilete, ela acabou de fazer isso, acabou de se depilar e veste uma calça jeans, por exemplo, onde há um abafamento muito grande e esses folículos acabam ficando muito abafados e podem gerar um processo inflamatório ali também. Processos de foliculite também acabam escurecendo também, porque no final desse processo é uma hiperpigmentação também. Então, assim, são diversos fatores que cabe a vocês profissionais investigarem para saber a causa, para que vocês consigam orientar a cliente da melhor forma possível para que a consequência não seja mais essa hiperpigmentação, tá bom? Então, os cuidados, né, que você vai ter são justamente esses. Durante o tratamento, que eu vou falar um passo a passo para vocês aqui de clareamento íntimo, que funciona muito bem e dá um resultado já desde a primeira sessão. Os clareamentos, gente, corporais, eles são muito mais rápidos de resultados do que os clareamentos faciais, tá? Então, porque normalmente os clareamentos, os escurecimentos de regiões de axilas e de virilhas são por traumas, né? Na maioria das vezes. E os faciais não, os faciais já são de origem hormonal ou algum tipo de estímulo, né, que o corpo esteja recebendo, que não é simplesmente um trauma, né? Então a gente leva mais tempo para se tratar o melasma facial, por exemplo. Oi, Michele, bem-vinda, meu bem. E a gente demora mais um pouco, por quê? Porque você tem que dar um tempo para o melanócito se adequar a fazer a produção correta, a normalizar, a adequar a sua produção de melanina. E já nessas regiões que são regiões de trauma, né? Então a gente tem aí outras formas e são muito mais rápidas, porque você eliminando o trauma, você já consegue resultados excelentes. Então, por isso que eu afirmo para vocês, desde a primeira sessão, vocês já veem bastante resultado. Então, tirem fotos, tá? Tira foto antes de você começar, antes do primeiro passo, da higienização. Já tira foto, lógico, com a permissão da cliente, mesmo se ela falar assim, não, eu não quero que você tire a foto. Você pede para ela, fala, então tira você, para a gente ver aqui antes e depois, pode tirar no seu próprio celular. Isso é muito importante para que a cliente também veja, porque quem está se vendo todo dia não tem muito essa percepção. E é muito importante que você, profissional, tenha essa fotodocumentação. Por quê? Porque você tendo a fotodocumentação, se por acaso ela não está clareando o suficiente, no meio do tratamento ainda dá tempo de você entrar com outros recursos que vão ajudar nesse clareamento. Então vai te ajudar bastante essa fotodocumentação para você ter um norte se tudo que você está fazendo está dando certo, tá? Mas eu afirmo para vocês que esse procedimento que eu vou explicar para vocês agora, ele já promove o clareamento desde a primeira sessão. E tudo que der para acrescentar, pode deixar que eu vou falando para vocês aí durante a live, durante a explicação do procedimento, tá bom? Bom, uma coisa extremamente importante a gente falar, áreas íntimas, eu tô falando aí da região externa da vagina, de grandes lábios, de pequenos lábios, da parte da virilha mesmo, a gente só tem que se lembrar que região anal, você pode trabalhar mais ela por fora, mas das pregas anais mesmo a gente não deve jogar nenhum tipo de ácido, nenhum tipo de produto clareador, porque é uma mucosa e essa mucosa está em contato com o meio interno. Então tomem muito cuidado, não é uma região que você vai conseguir clarear, porque ela é escurecida por diversos fatores, principalmente porque é uma região de trauma. Então, toda vez que a pessoa vai evacuar, ela passa papel higiênico, o próprio papel higiênico faz esse trauma, né? Enfim, diversos tipos de trauma que já mantém essa área escurecida,
tá? Então não se preocupem que essa região você pode fazer todo o entorno, não propriamente nas pregas anais, tá bom? Porque não deve fazer clareamento dessas regiões mesmo, porque não vai ter um resultado aí muito bom, porque é do próprio organismo esse escurecimento, tá bom? As próprias fezes já promovem esse escurecimento. Então, não adianta trabalhar. Tudo que for no entorno, do lado de fora, lado externo, aí sim, na própria pele, que pega a parte da virilha, que pega a parte dos glúteos, aí sim, vocês podem estar fazendo esse clareamento, tá bom? Então, vamos lá. Vou explicar para vocês os ativos, até porque, por ser uma região extremamente sensível, é importante, não começa a pensar que você já vai tacar um ácido glicólico lá, que ele é o ácido que você não vai usar nesse tipo de clareamento. Por quê? Porque o ácido glicólico, ele é um ácido que ele atua mais profundamente nas camadas da epiderme. E o que pode acontecer com isso? Você, por ser uma área que a gente utiliza, que a gente vai trabalhar também com regiões extremamente sensíveis, principalmente regiões de mucosa, eu posso causar fissuras, eu posso causar rachamentos aí, um pouco de fissura ou rachar essa pele e começar a ferir essa pele pela sensibilidade que ela já apresenta. Então tem que ter bastante cuidado. Então, na minha opinião, ácido glicólico não seria um ácido bem-vindo aí para esse tipo de tratamento. A gente tem outros muito mais adequados e muito mais seguros para se trabalhar clareamento íntimo do que o ácido glicólico propriamente disso, até porque ele não é a única fonte de clareamento, não é o único recurso que nós temos, na verdade, até porque o ácido glicólico ele não faz clareamento, né? Ele vai aí ajudar na absorção através aí da esfoliação. Ele vai ajudar a eliminar o excesso de melanina que está depositado nas camadas da epiderme, mas ele não influencia absolutamente nada no melanócito, que é a célula que produz o nosso pigmento melânico, tá bom? Então vamos lá. Aí eu vou explicando para vocês, tá? Tudo bonitinho. Vamos lá. Vou explicar o passo a passo direitinho e vou explicando. Alguém tá perguntando aí sobre axilas, que eu vi passar várias vezes. E a gente tem protocolos de axilas também, mas esse aqui é especificamente para regiões mais sensíveis, tá? Eu não sei se eu não me engano, a gente já fez uma live. Ó, um pessoal do marketing aqui tá me informando que segunda-feira passada eu fiz uma live sobre clareamento de axilas. Então dá uma procuradinha lá no YouTube, que o videozinho lá tá gravado, com todo o passo a passo, com todos os princípios ativos específicos para esse clareamento aí da região axilar, tá bom? Então hoje especificamente a gente tá falando aí de região íntima, tá? Michele está perguntando se o sabonete de ácido glicólico no sabonete pode. Michele, eu não abriria a pele dessa forma com o glicólico, tá? Tanto é que eu vou abrir aqui com o mandélico, tá? Por quê? Justamente por causa disso, o peso molecular de um e de outro tem uma diferença muito grande. O peso molecular, ou seja, o tamanho da molécula do ácido glicólico é muito menor do que a do ácido mandélico. Então, o ácido mandélico, por ele ser uma molécula maior, ele desce muito menos nas camadas, ou seja, ele vai agredir menos. Nesse caso, o químico, nesse procedimento especificamente, ele vai entrar para poder ajudar a eliminar o excesso de camada córnea que porventura esteja naquele local. É como se ele fosse um abre-portas ali para que os ativos que eu vou utilizar, que efetivamente vão ser de efeitos clareadores, aí sim eles entrem aí e desçam com mais facilidade, tá bom? Bom, então para esse clareamento, gente, pode ser clareamento íntimo, tanto feminino quanto masculino, tá bom? E aí nós vamos iniciar como? Nós vamos começar fazendo uma higienização da região, mesmo que a cliente chegue, eu acabei de tomar banho, é importantíssimo, por quê? Porque a roupa, né, no trajeto ela transpirou, a gente transpira o tempo todo, então no trajeto da casa dela ou do trabalho dela até a sua estética, é necessário que você faça a higienização do cliente. Então você vai higienizar toda a região com o sabonete iluminador da nossa linha White Clear. Esse sabonete,
Ele tem ácido mandélico, que é um peeling enzimático queratolítico, e ele tem a enzima chamada papaina, que é a enzima do mamão. Essa enzima, ela ajuda na renovação celular, ela juntamente, então você tem no mesmo sabonete um peeling químico e um peeling enzimático. Então, com esse mesmo sabonete, você vai pegar, vamos supor, você pega lá sua gazezinha, junto com o algodãozinho. Não sei se vocês usam isso, gente. É porque eu sempre usei. Eu fico falando sempre dessa bandalete de gaze com algodão. Mas se já existe alguma coisa mais moderna e caso eu esteja atrasada nisso, me falem, tá? Mas é porque eu acho super prático, né? Não é prático de fazer, né? Que você leva um tempinho ali cortando algodão, botando dentro da gaze, fechando e tal. Mas se tiver alguma coisa descartável aí mais fácil de se trabalhar, vai me falando aí. Então, é a bandalete. Isso, é a bandalete mesmo que eu tô falando. Bandalete de gás que você coloca o algodãozinho dentro, dobra, né? Então, molha, né, na água, umedeça essa bandalete, aí você vai colocar um pouco do sabonete, ó, esse sabonete aqui, tá? E o pessoal do Facebook. Boa tarde aí, pessoal do Facebook também, né? Desculpa, eu demoro para acostumar com isso. Então, esse sabonete a gente vai aplicar, vai colocar direto na bandalete, aí você, calçada de luva, né? Não precisa nem falar, né? Calçada de luva, com máscara, tudo bonitinho, né? Toda a segurança bonitinha aí. Deixa eu só fixar isso aqui. Então, você colocou lá na bandalete e vai aplicar por toda a região com movimentos circulares, tudo bonitinho. Se você sentir que secou, aí você molha a bandalete com um pouquinho mais de água e aí você não precisa colocar mais sabonete, porque pode ser que a pele esteja um pouco seca. Então você molha mais a bandalete um pouquinho, tá? Não é para fazer aquela sabãozeira, nada disso, é só mesmo para fazer essa higienização. Então você vai fazer toda a região que você se propôs fazer o clareamento dessa região, tá bom? E aí, depois você vai enxaguar e secar bem. Secar, gente, cuidado na hora de secar, por se tratar até de uma região muito sensível, pega o papel toalha e pega o papel e aperta, sabe? Nada de esfregar o papel na pele para você não sensibilizar a região. Então, você vai colocar o papel até fazer a total absorção da água e deixar ali ela ficar bem sequinha, tá? Em seguida, você vai aplicar uma camada da máscara enzimática e aguardar 15 minutos, tá? Essa máscara aqui, ó, máscara enzimática, tá? Que é uma máscara em gel, tá? Vou aproximar aqui. É uma máscara em gel. Essa máscara enzimática, ela contém o rinilzyme, que é a enzima de Roman, o ácido mandélico, que é um peeling químico, e a papaina, que é a enzima do mamão, tá? Então, essa máscara, ela vai fazer exatamente o quê? Ela vai ajudar a diminuir a aderência do cimento córneo. Ele vai ajudar, além de fazer uma microesfoliação, ele vai diminuir a adesão celular para que você consiga vir depois com os outros princípios ativos. Eu já expliquei para vocês aqui em outras lives sobre a importância de você trabalhar sempre com peeling enzimático e sempre trabalhar com ele molhado. Ou seja, molhado como? Não é molhar ele na água, é manter durante os 15 minutos, essa máscara tem que estar presente. Se por acaso a quantidade que você aplicou secou, a pele absorveu, por ela ser uma máscara em gel, de repente você passou uma camada muito fininha, e ela secar, o processo enzimático não funciona mais. O processo enzimático funciona no meio molhado, meio aquoso. Então é necessário que para essas enzimas fazerem o que elas têm que fazer, você passar uma camada um pouco mais espessa e perceber que durante esses 15 minutos ela está completamente molhadinha, tá? Que você vê a presença do gel ali, que ela não seque naquela região, tá bom? Então é muito importante, senão você perde todo o efeito das enzimas, tá? Então, você vai aplicar essa máscara enzimática por toda a região e deixar 15 minutos. Depois você retira.
Se quiser retirar, já começar a fazer a retirada de produtos somente com algodão puro, por quê? Porque a bandalete, nesse caso, ela já vai começar a sensibilizar um pouco por causa da presença da gaze, que a gaze, ela é um pouco mais agressiva, então é importante você, a partir desse momento, já trabalhar somente com um chumaço de algodão puro, tá? Justamente para não sensibilizar a área, para deixar a área sem nenhum tipo de estímulo. Aí, em seguida, você vai aplicar, depois que você tirou a máscara enzimática, a pele está sequinha, você vai aplicar os 5 ácidos gel e vai aguardar 5 minutos. Agora, atenção, eu vou falar sobre os ativos que tem nesses 5 ácidos. 5 ácidos, ele é um peeling, tá? Ele é um peeling químico junto com um peeling despigmentante, com ativos despigmentantes. Agora, se você está trabalhando a região, somente a região de virilha, da borda ali da virilha, da borda da coxa e da borda do glúteo, aí é onde você tem essa pele aqui, você tem ausência de mucosa, você não está fazendo clareamento dos grandes lábios, por exemplo, que você não está pegando regiões mais sensíveis, você está pegando somente a borda de fora, somente aonde você tem a pele íntegra mesmo, aí sim você pode deixar de 5 a 10 minutos. Se você estiver trabalhando pele, tá? A região do interno de coxa, onde você tá vendo essa pele, aí sim você pode deixar de 5 a 10 minutos. Agora, se você for fazer grandes lábios, é muito importante que você deixe no máximo 5 minutos, para não causar uma sensibilidade maior nessa área, porque não tem necessidade de deixar mais de 5 minutos. Então, a gente vai... Viram como que é importante a gente conhecer a pele, a gente sabe da funcionalidade do produto, mas é um produto que eu não posso deixar nessas regiões por muito tempo, tá? Então, vou deixar ali por, no máximo, você pode contar aí de 3 a 5 minutos, tá? Para essa região. E aí, o que que tem nesses 5 ácidos? 5 ácidos, ele tem ácido mandélico, que é um peeling químico queratolítico, ele tem o ácido fítico, que é um despigmentante que inibe a tirosinase, ele tem o ácido tranexâmico, que inibe a síntese de melanina, o ferúlico, que é um antioxidante fantástico e também é fotoprotetor, e o ácido lactobiônico, que também é antioxidante e cicatrizante. Então, ele é um peeling específico, ele pode ser usado, a gente já falou dele aqui em vários tratamentos para rosto para outras regiões do corpo, mas esse é um dos que a gente mais indica para vocês trabalharem em regiões íntimas, tá bom? Então, se você for fazer grandes lábios junto com as outras regiões, região perianal também, você deixa ali de 3 a 5 minutos. Se for fazer aonde a pele, né, a pele normal, vai fazer só virilha, vai fazer ali o internozinho de coxa, né, próximo ali da região íntima, pode deixar 10 minutos sem problema, tá? A Michelle está perguntando, após quanto tempo de depilação pré e pós pode-se fazer esse protocolo? Bom, Michele, é importante que antes, pelo menos 15 dias depois, tá? Fez a depilação, aguarda 15 dias, tá? Para iniciar esse tratamento. Como você não vai fazer uma sessão só, durante todo o tratamento, a cliente não deve fazer nenhum tipo de depilação com cera. Ela pode raspar com gilete, não tem problema, mas com cera não é adequado. Agora, após o tratamento, acabou de fazer o tratamento, eu pediria a cliente para aguardar cerca de 40 dias para voltar com a cera novamente, tá? Por quê? Porque a sensibilização, afinamento da capa córnea, tudo isso você fez durante o tratamento. Então é importante que você aguarde a pele voltar ao normal, se readequar para que depois aí ela volte a fazer a depilação com cera tranquilamente, tá? A Isabel está perguntando, quem faz fotodepilação pode fazer o procedimento quantos dias depois da foto? Isabel, esse tipo de tratamento seria legal já começar a cliente a fazer de 40 a 60 dias antes da fotodepilação, porque a fotodepilação escurece, né? A gente sabe que ela promove aí um escurecimento.
Então é importante, dependendo da máquina, né? Tem alguns tipos de laser, né? Ou não sei se faz depilação com luz pulsada ainda, porque o laser já é tão mais evoluído, né? Eu não sei. Pelo menos de resultado, né? Acredito que seja. Mas eu sei que há um escurecimento, uma tendência a se escurecer essas áreas que estão sendo fotodepiladas. É importante já começar com esse tratamento aí de 40 a 60 dias antes, tá? E aí depois da sessão da foto, a foto normalmente faz uma vez por mês, né? Se eu não me engano. Eu não sei porque eu não fiz, tô lembrando aqui da minha irmã que já fez, e minha eu nunca fiz. Mas eu acredito que seja uma vez por mês, né? A laser. E aí você pode fazer, igual a Hilária aí tá dizendo, que pode fazer, né, no período aí, no intervalo de 15 dias, tá? Passou 15 dias, faz uma sessão, aí espera mais 15 dias, faz o laser, na verdade você vai fazer o clareamento uma vez por mês. Mas se você começar antes, qual é a intenção de fazer, principalmente região íntima, antes da fotodepilação? Você está prevenindo o surgimento do excesso de pigmento causado pelo laser. Entendeu? Você está prevenindo o escurecimento para cliente, então você pode usar. Isabel, pode usar sim, gilete durante o tratamento, não tem problema nenhum, tá? Desde que não seja aquela gilete comunitária que fica na janela do banheiro que todo mundo usa, aí pode sim, tá? Então, fala para ela tomar bastante cuidado nesse período também, porque, né, a região vai estar sensibilizada, não deixar a gilete no banheiro, armazenar em local seco, não deixar ela ali no vapor, que é a proliferação de fungo, de bactéria. Então, isso tudo é muito importante para não deixar nada disso atrapalhar o procedimento, tá? Então, vocês viram aí que os 5 ácidos, ele tem bastante princípio ativo importante aí, então entra o químico, que é o mandélico, o despigmentante, que é o fítico, o tranexâmico, que vai inibir a tirosinase, o ferúlico, que é antioxidante, e o lactobiônico também, que é antioxidante cicatrizante, que vai ajudar muito vocês aí nesse procedimento. Então, deixou ali, então vou falar aqui 3 a 10 minutos, né? Porque aí vocês já entenderam, né? Que de 3 a 5 para regiões mais sensíveis e de 5 a 10 aí para regiões menos sensíveis. E aí você vai retirar em seguida, você retirou, eu não mostrei para vocês, esse aqui, ó, tá? Os 5 ácidos, tá? Já vem com os ativos dele aqui na frente, tá? Então, esse é os 5 ácidos de pumpzinho, tá? E aí, depois que você retirou, você vai tonificar essa região. Essa região, esse tônico é muito específico, que ele é a loção biocalmante, tá? Essa loção biocalmante, a gente utiliza ela é da linha Sensipil, que é para pele sensível e sensibilizada. O que tá essa pele? Sensibilizada. E a gente quer evitar o quê? Uma sensibilização. Sabe, um excesso de sensibilização. Então, é muito importante que vocês utilizem ativos corretos, sabe? Para que todos os cuidados que vocês tiverem sejam todos os cuidados que vocês vão ter, né, nesse procedimento vão ser muito importantes para que vocês não desenvolvam nenhum tipo de sensibilidade exacerbada aí para essa cliente. A Marta está perguntando, no caso da depilação na cera, quanto tempo depois? 40 dias após o final do tratamento, tá, Marta? Antes disso, somente gilete, tá? Então, o que a gente tem nesse produto, tá? Nessa loção biocalmante? A gente tem aqui o Ecophysalis, tá? Que é um antioxidante, calmante, anti-inflamatório e anti-irritante. Lembrando que nenhuma das nossas loções tônicas tem álcool, tá? E ela também, muito importante isso, ela não tem nenhum tipo de corante, também não tem nenhum tipo de aromatizante, tá? Não tem nenhum tipo de aroma, não tem essência, tá? Para que não cause um ardor aí depois. Isso é muito importante você saber o que você está aplicando, principalmente para essas regiões. Tem o PCA zinco, que é um hidratante, a camomila, a bardana, também que é antisséptica e anti-inflamatório, rosa branca, que é anti-inflamatório, antisséptico, refrescante e calmante, e a sálvia também, que também é adstringente e antisséptica,
tá? Então, uma loção biocalmante aí que vai ajudar muito vocês, vai regular, voltar o pH, tá? Da região, então vai ajudar bastante aí nesse tratamento e deixar a pele bem calma. Depois disso, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar na cubeta uma colher de chá, mais ou menos, de argila branca, tá? De argila branca e uma colher de sobremesa dessa máscara aqui, que é a máscara clareadora, tá? Essa máscara aqui é em creme, então vocês não vão usar nenhum outro tipo de diluente, vocês vão utilizar simplesmente a máscara clareadora que é em creme junto com a argila. Você vai colocar um pouquinho de cada uma, vai colocar uma colher de chá de argila e uma de sobremesa, então é menos argila do que a máscara cremosa. Então você vai colocar na cubeta, vai misturar até virar uma soluçãozinha homogênea, uma misturinha ali homogênea, vai aplicar sobre toda a região que você já vem fazendo o clareamento e você vai aguardar 10 minutos, tá? 10 minutos. A argila branca é a melhor opção para essa região, porque além dela ajudar, estimular no clareamento, ela é altamente hidratante. Então a argila branca nesse momento para você ali é fantástica, ela vai te ajudar muito, mas eu não recomendo usar argila pura, tá? Não argila pura nesse momento, sendo que se você pode agregar com outra coisa, por quê? Porque a argila, por que a gente não, na live que eu fiz só sobre argilas, eu expliquei para vocês que as micropartículas da argila, ela vai absorver o diluente. Então, ou seja, quem é o diluente aqui? É a máscara cremosa. Repete a máscara, repito, amor, é assim, ó. Chama máscara clareadora, tá? Ó, da linha White Clear, tá? É máscara clareadora, tá? Ela é em creme. Essa máscara, então assim, as micropartículas da argila, elas vão absorver o seu diluente, elas são carreadoras, elas vão levar os ativos desse diluente para dentro da pele, tá? Então por isso que ela é importantíssima nesse momento você tá junto. Quando eu vou pegar essa máscara, essa argila, eu vou diluir somente com água mineral, por exemplo, eu não estou enriquecendo o meu tratamento. Agora eu estou pegando os ativos da máscara clareadora e estou jogando para dentro junto com as propriedades, com os oligoelementos que contém na argila branca, tá? Não usem argila verde, porque vocês vão ressecar a região. Então a melhor opção que vocês têm aqui é a argila branca, tá? Então, nessa máscara clareadora, o que nós temos nessa máscara clareadora? Nós temos ácido mandélico, nós temos o ácido nanocógico. O nanocógico, ele é um despigmentante, inibidor da tirosinase. Eu tenho novamente aí o fítico, que também é um despigmentante, inibidor da tirosinase. Eu tenho o quinetin L, que são lipossomas de vitamina C, tá? E a diferença é que o quinetin L, ele tem não só a vitamina C pura, mas ele tá junto com o ácido alfa-lipoico, que é anti-age. Olha que legal, ele é anti-age, ele vai fazer um tratamento antioxidante também, mas também um tratamento clareador, ele é anti-envelhecimento. O Revinase, tá? Que ele faz um efeito retinoide-like. O retinoide-like, toda vez que você ouvir falar de algum princípio ativo que ele vem seguido de algum tipo de composto e seguido da palavra like, quer dizer que ele é livre dos efeitos colaterais daquele ativo. Então, se eu estou falando de retinoide, eu estou falando de derivados do ácido retinóico, só que like que é fora, sem os efeitos colaterais que ele promove, tá? Então, esse efeito retinoide-like, isso quer me dizer o quê? Que ele é um clareador extremamente potente, sem os efeitos colaterais de um ácido, que a gente sabe que um ácido retinóico faz. O ácido retinóico é maravilhoso. É um medicamento, né, que a gente não pode utilizar ele em dermocosméticos, porque ele está classificado na Anvisa como medicamento, mas a gente encontra princípios ativos que têm o efeito retinoide-like. Né? O ácido retinóico, a gente sabe dos efeitos que ele, fora o efeito rejuvenescedor e clareador maravilhoso que ele faz, ele escama a pele, ele sensibiliza, né? Ele promove vermelhidão. Então, tudo isso no Revinase você não tem esse efeito, justamente porque ele não tem os efeitos colaterais que o retinóico tem, entendeu?
Então ele não entra na categoria de medicamentos porque ele não é um medicamento, ele é um dermocosmético. E, além disso, de ter esse efeito retinoide-like, ele é antioxidante, ele é clareador, tá? Ele reduz a oleosidade excessiva, ele estimula a renovação celular e ele tem uma ação pró-colágeno, ele ajuda, ele estimula na produção de colágeno, tá? Então ele também entra aí como um anti-envelhecimento, olha que bacana, tá? Vai ajudar bastante também no rejuvenescimento, principalmente dos grandes lábios, tá? De melhorar bastante, de dar um volume aí para esses lábios, para esses grandes lábios. E tem também a acerola, que é um remineralizante, é suavizante, né? Entra aí como um antioxidante muito, muito bacana. Então, você vai aplicar essa máscara junto com a argila e vai aguardar 10 minutos e retira completamente. Lembra que você já sensibilizou essa pele com vários tipos de ácidos e aí você, tanto, né, principalmente os químicos, só que lógico, em dosagens específicas para essa região, né? E aí é legal você fazer essa retirada com um algodãozinho. Isabel está perguntando se a máscara pode ser usada na face. Todos esses produtos aqui, Isabel, que eu estou falando, eles são da nossa linha White Clear, e a gente tem vários procedimentos, eles foram desenvolvidos para clareamento tanto facial quanto corporal. Então, é uma linha extensa, ela tem diversos outros produtos, porém, os que são indicados para clareamento de região íntima são esses que eu tô falando aqui, tá? Então, você pode usar, a gente já fez live aí falando sobre melasma, né, sobre melasmas leves, melasmas intensos, em fototipos altos, fototipos baixos, a gente tem várias lives aí falando sobre isso, com os mesmos produtos. Essa multifuncionalidade é muito legal. Quando você encontra uma marca que é multifuncional, isso facilita muito a vida de vocês, porque você não tem que comprar um kit escrito clareamento íntimo, entende? E aquele produto fica lá guardado no seu armário somente para quando uma cliente de clareamento íntimo chegar. Sabe, a gente tem que olhar a multifuncionalidade dos produtos para quê? Para que você não invista demais, porque na verdade tudo aquilo que está parado no seu armário é gasto, não é investimento, né? Tudo aquilo que você utiliza, que dá para utilizar em várias coisas, ontem mesmo eu estava explicando, muita gente não sabia, na live de ontem eu estava explicando e estava falando alguma coisa de esfoliante e eu estava falando de esfoliante corporal. E eu falei assim, vocês sabiam que esse esfoliante nosso corporal pode ser usado no rosto? Sabe? Então isso facilita muito, né, para profissional, até para ela não gastar efetivamente, e sim para investir, né, o seu dinheiro naquilo que realmente vai te trazer retorno e que dê para você trabalhar com várias coisas. A nossa linha Fitobeauty foi criada justamente nesse intuito, de facilitar a vida da profissional, não para ela ficar para socar produto nela, para comprar um monte de coisa e não ter utilidade. Eu acho isso uma judiação com o profissional. Sabe? Então, por isso que tudo aqui, todos podem reparar que tudo que eu vou falando aqui, ó, isso aqui dá para usar assim, isso aqui dá para usar assado, né? Para facilitar aí, para vocês não comprarem, porque às vezes você olha no armário e vai olhar a composição, você tá com um monte de coisa que é igual, só mudou o nome, né? Eu acho uma judiação fazer isso. Estela tá perguntando, posso utilizar a loção biocalmante no lugar do tônico na limpeza de pele? Opa, excelente, tá? Pode utilizar sim. Na limpeza de pele, pode utilizar para peles sensíveis, pode usar para rosácea, pode usar para couperrose, pode usar pós-peeling, que é muito bem-vindo, todos os pós-peelings, tá? Dá para você usar em diversos. Pode usar ela, por exemplo, se você faz depilação, para finalizar a depilação, tá? Dá para usar bastante isso. Então, gente, depois que eu passei, fiz argila ali, com a máscara clareadora, retirei tudo. Se por acaso, aí eu falei para vocês que eu ia falar de alguns equipamentos, né? Se você tiver algum equipamento ou não. Se por acaso você tiver um peeling de diamante e quiser utilizar depois que você passou o sabonete iluminador, você pode utilizar.
Usa com uma lixa bem fininha, a lixa mais fina que tiver, tá? Não com a lixa mais grossa, com a lixa mais fininha. Nesse caso aí eu recomendo mesmo o diamante, porque o diamante ele é mais compacto, dá para você trabalhar melhor. Se você for usar o de cristal, se por acaso você tiver o cristal, trabalha num sopro muito baixinho, uma pressão muito pequenininha para você não incomodar a cliente dependendo da região que você vai passar. Não aumenta, tá? Muito, coloca bem fraquinho. E o peeling, como é que chama aquele outro da espátula? Ultrassônico, eu não sei se anatomicamente fica muito legal para você passar, tá? Se vai de acordo aí com, eu não sei se não dá um pouco de desconforto para cliente. Bom, se você tem o peeling de ultrassônico, testa em você primeiro. Porque se você aguentar fazer e ficar bem, não tiver nenhum tipo de coisa, aí você aplica nos outros. Primeiro aplica em você para ter certeza. Mas se você tiver o peeling de diamante, por exemplo, depois do sabonete, lavou ali com o sabonete, vai com a lixa mais fina, peso 0 em cima, tá? Somente para você fazer uma abertura da pele. Então, quando você vier com a máscara enzimática, ela vai descer mais, já tem menos resistência, então já facilita muito. Se você não tem peeling de diamante, não tem peeling de cristal, não tem peeling ultrassônico, não se descabele, vai dar certo do mesmo jeito. Só tô dando ideia para quem já tem, nem precisa comprar por causa disso, tá? Se você já tem, só tô dizendo que pode usar nesse momento, logo depois desse passo aqui de ter lavado com o sabonete, com a pele sequinha, você faz isso, sem esfregar, pelo amor de Deus, que não é para arrancar o couro da cliente, é simplesmente suavezinho, somente para, vamos entender aí que você está desbloqueando a pele, tá? Que você está eliminando um excesso um pouco a mais aí, diminuindo a resistência para que os ativos desçam com mais facilidade. E aí lá nesse passo, depois que você tirou a máscara de argila com a máscara clareadora, se você tiver nesse momento LED azul ou laser vermelho, os dois casam perfeitamente aí nesse momento, tá? Então, pele seca, livre de nenhum produto, e aí você vem com LED azul e o laser vermelho, ou um ou outro, ou os dois juntos, tá? Se você tiver, melhor ainda, tá? E dá para você utilizar aí, você vai seguir as orientações conforme aí o teu equipamento. E depois você finaliza com o ionto clareador. Você vai passar o ionto clareador e vai deixar na pele. Já falo para vocês o que tem nesse ionto. Michele, esses produtos podem ser usados no microagulhamento íntimo também como rejuvenescimento? Não, Michele. Tudo que tem eles têm ácido químico, né? Peeling químico e microagulhamento, eles não são inversamente proporcionais, digamos assim. Né? Eles não se conversam, porque toda vez que você vai usar um peeling químico, mesmo que seja de baixo ou alto peso molecular, uma das primeiras coisas que, quando a gente faz isso, faz o estudo sobre isso, é justamente aplicar sobre a pele íntegra. E quando você faz o microagulhamento, você não tem integridade da pele. Você promoveu o quê? Uma injúria. Você promoveu um machucadinho ali na pele, você promoveu essa injúria. Aí se você coloca isso, há uma grande probabilidade de você queimar essa pele e aumentar o escurecimento dela. Então, peeling químico não conversa nada, na minha opinião, com microagulhamento. Se vocês quiserem fazer esse microagulhamento, se quiser fazer o microagulhamento dessa área e usar fator de crescimento, aí é excelente. Fator de crescimento insulínico é excelente. Tá? O IDP2 peptídeo, TGP2 peptídeo, todos eles vão ajudar muito aí no tratamento. O que vocês podem fazer é por exemplo, tá fazendo esse clareamento aqui, faz umas sessões desse, que eu vou falar aqui mais ou menos uma ideia, e depois você faz o microagulhamento, ou faz o microagulhamento primeiro, aguarda passar um mês pelo menos, e depois você entra com o ácido, mas eu acho que nem tem necessidade, porque se você fizer com o ácido vai dar certo, se fizer com microagulhamento também vai. Só que a diferença é que quando você não trabalha só com os fatores de crescimento, que você agrega nos fatores de crescimento junto com os despigmentantes, eles também vão te ajudar a ter um resultado aí mais rápido, tá bom?
Esse ionto clareador que a gente vai finalizar, esse ionto clareador, ele contém alfarbutin. Então, esse ionto clareador, ele só tem peelings despigmentantes. Eles só têm ativos despigmentantes. Eles não têm peeling químico, tá? O intervalo de uma sessão para outra, já vou falar aqui no finalzinho já do protocolo, tá? Não era isso que eu queria perguntar. Faço o rejuvenescimento íntimo, posso alternar os protocolos? Então, mesmo sendo rejuvenescimento íntimo, se você vai fazer com microagulhamento, mesmo você utilizando ativos, os fatores de crescimento para rejuvenescimento, se você está promovendo a injúria não conversa com o peeling químico. Então, nesse protocolo aqui, não dá para você fazer, vamos supor, essa semana você fez o químico e semana que vem, hoje é terça, hoje você faz o peeling químico e terça-feira que vem você faz o microagulhamento. Aí dá um espaço aí de 15 dias e vai alternando. Não vai dar muito certo, tá? Justamente por causa da injúria. Tá? Que o peeling químico não cabe. Agora, se você quer fazer somente o microagulhamento, você pode usar esse ionto que eu tô te falando aqui agora, tá? Que ele não tem químico, ele vai entrar só com os despigmentantes. Já estão me mandando embora aqui, falando que eu tenho só 10 minutos. Bom, esse ionto clareador, que você vai finalizar esse procedimento, o que ele tem? Ele tem o alfarbutin, que ele é fantástico despigmentante aí, que vai inibir a tirosinase, que ele inibe a enzima que fabrica aí, que estimula a produção de melanina. O Belides, que para mim é um dos despigmentantes mais completos, porque ele atua em todas as fases da melanogênese, então para mim ele é um dos melhores. Ácido ferúlico, antioxidante fotoprotetor, tranexâmico, inibidor da melanina, niacinamida, que é a vitamina B3, que ele inibe a transferência da melanina para os queratinócitos. A uva urse, gente, é muito interessante, já vi estudos da uva urse que eles têm um efeito muito maior do que a própria hidroquinona. Tanto é que ele é chamado, nos estudos científicos, desse princípio ativo, é chamado de hidroquinona-like. Ele faz o mesmo clareamento que a hidroquinona, porém, livre dos efeitos colaterais da hidroquinona, que a gente sabe que ela é extremamente citotóxica, né? E também a acerola, que entra aí como antioxidante e remineralizante. Então, você finaliza o procedimento, a cliente vai embora com esse ionto. Ah, mas é um ionto, eu tenho corrente galvânica, eu posso passar? Pode, se quiser. Ah, eu tenho pilha ultrassônico, eu posso utilizar ele junto com esse? Pode. Tá? Então, não tem problema. Se não tem nada, aplica, vai passando somente com a mão até fazer a total absorção. Alguém perguntou aí se pode usar alta frequência. Depois da máscara, tá? Depois da máscara de argila e da máscara clareadora, aquela misturinha que você fez, depois que você tirou a argila, que eu sugeri usar o LED azul e o laser vermelho, você pode utilizar alta frequência aí, tá bom? Não tem problema nenhum. Bem baixinho também, tá? Pra não dar um choque na pessoa. Então, dá pra usar bem baixinho, tá? Aí, tá? Michele, eu respondi a sua pergunta. Senão depois você me chama no WhatsApp que eu esclareço, tá? Porque tá acabando aqui meu tempo. Beleza estética, Joselma tá perguntando para melasma o que você indica. Joselma, a gente já tem live sobre melasmas em fototipos altos, fototipos baixos, tá tudo lá no nosso canal do YouTube, tá? Esther tá perguntando, Esther não, a Vanilda perguntando se pode usar alta frequência. Pode, depois da máscara, como eu expliquei, tá? No caso do ponto, posso usar o saturador, usa o cebolão, tá? Usa o cebolão, que é melhor, né? Mais confortável para cliente. O cebola ou cebolão, cebolinha ou cebolão, vai ser mais fácil. E aí, gente, quantas sessões? De quanto em quanto tempo? Eu sugiro para vocês 12 sessões, fechar com a cliente, fazer 12 sessões desse tratamento, tá? E vocês podem fazer 2 vezes na semana, tá bom? Podem fazer 2 vezes na semana. No caso do ionto, posso usar com saturador. Agora que eu entendi, Marta. Acontece que quando você usa... você pode usar alta frequência como meio de empurrar o princípio ativo para dentro. Pode sim, tá? Não tem problema nenhum, pode usar junto.
12 sessões, então, 2 vezes na semana, tá? Faz aí segunda e quinta, ou terça e sexta, tá? Ou quarta e sábado, dá um intervalinho aí. E o que vocês vão utilizar, que eu acho bem legal, para indicar para cliente tá utilizando em casa? A gente tem um creme que chama creme clareador, tá? O creme clareador, que é um caso de clareamento mesmo que a cliente vai estar utilizando nessas regiões, que dá para utilizar tranquilamente. Chama creme clareador mesmo, um pequenininho, que para variar, né, eu esqueci de pegar. Ele tem alfarbutin, belides, ácido hialurônico, olha, porque é importantíssimo eu manter essa pele hidratada durante o tratamento. Ácido mandélico é bem baixinho, não se preocupem. O Revinade, que é aquele retinóide-like, mais a acerola. E também para cliente utilizar um sabonete íntimo específico, ó. A gente tem o Essencial Femme, tá? Esse Essencial Femme aqui, ó. Tá? É muito importante, ele tem um pH 5, é muito importante manter a integridade do pH vaginal durante o tratamento também, para a cliente não causar nenhum tipo de irritação, por isso que eu falo. Sabonete íntimo, gente, é um negócio, é obrigatório. Você não pode pegar o sabonete do corpo que tem um pH altíssimo e aplicar na região mais sensível, sendo que o pH vaginal ele é muito baixo, ele varia entre 3,8 e 4,2. Então eu não posso usar nada que seja alcalinizante demais, porque aí quanto mais alcalino eu utilizo o sabonete, que normalmente os sabonetes corporais são extremamente alcalinos, quanto mais alcalino é o sabonete, menos desprotegida a região fica e muito mais propensa à proliferação bacteriana, tá? E fúngica também, tá bom? E não esqueçam que esse sabonete, ó, está o creme clareador também, eles estão em promoção aí para profissionais de estética. Anotem esse telefone, entrem em contato com o nosso setor comercial, que eles vão indicar um distribuidor mais próximo aí de vocês, e se não tiver nenhum distribuidor perto de vocês, a equipe comercial já vai te atender, tá bom? Só achou complicado, Michele, só achou complicado com a depilação. Depois você me chama, Michele, para eu entender melhor teu questionamento, tá? Quanto em média eu posso cobrar por sessão? Michele, eu acho legal você cobrar o tratamento, né? Se você vai fechar as 12 sessões, cobra o tratamento, tá? Eu acho mais interessante. O mesmo valor que você cobra de um clareamento facial, tá? É a mesma coisa. Você vai gastar praticamente os mesmos produtos, né? Vai gastar o mesmo tempo de aplicação, a mesma coisa, o que você está acostumada a cobrar aí de tratamentos faciais. Dá uma pesquisada na tua região para ver direitinho o que é mais de preço aí, o que é mais adequado para vocês. E Lara, obrigada, meu amor. Gente, beijo para vocês. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho aí com vocês. Espero ter ajudado um pouco aí nesse tratamento, tá? Qualquer dúvida aí pode chamar a gente, tá bom? Gratidão aí pela presença de vocês e até amanhã com mais uma live que a gente vai estar aí juntinhas, tá bom? Um beijo, gratidão.